Lucas capítulo 2. Versículo 48 e 49, que diz assim: E todos os que ouviram, 48, melhor, e quando viram, falando de José e Maria, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Versículo 49. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Lucas capítulo 23, o segundo texto, em conexão com o primeiro. Versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Terceiro texto para a nossa introdução, Lucas capítulo 15. Fica com o texto aberto, nós leremos apenas o versículo 11, mas fica com ele aberto que nós voltaremos nele. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Pai, torna cativo todo o nosso entendimento a esta palavra. Toda distração, toda dispersão de mente, de entendimento, no teu nome seja detido. Que nós possamos responder à natureza da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Nós estamos falando sobre paternidade, e quando a gente fala sobre paternidade, sexta-feira, principalmente quando eu estava aqui presencialmente, ou qualquer assunto sobre paternidade, é muito comum que seja tratado histórias de paternidades, em grande parte, de um aspecto negativo. Geralmente para nós chamarmos a atenção da seriedade, geralmente para nós chamarmos a atenção do valor de uma paternidade, geralmente se considera histórias de ausências paternas e o que isso causa em famílias. Por exemplo, essa semana nós choramos com o Brasil, com aquela tragédia de Suzano, e veio muito à tona de que uma das razões que veio justificar aquele desvio daquela criança, ou das crianças, ou daquelas 2 pessoas, tenha sido exatamente a ausência de paternidade. É muito comum a gente, sempre quando fala sobre paternidade, a gente traz à memória
a respeito dessas histórias, aonde que as paternidades são negligenciadas. E o quanto que os filhos precisam superar as falhas dos pais para não repetirem em sua história o que lhe sobreveio sobre a cobertura do seu pai. Agora, nesse texto, eu encontro algo inverso. Nesse texto, a figura do pai, ela é perfeita. Nesse texto, não há nada do que falar desse pai. Esse pai cumpre o seu papel. Esse pai sabe quem ele é. Esse pai, ele age exatamente como deveria agir. Esse pai, a conduta, a postura, o comportamento dele para com seus filhos, não há lacunas abertas. Não existe culpa, não existe remorso, porque tudo que ele empreende para os seus filhos é perfeito. Tudo que este pai opera em relação aos seus filhos é completo. Mas o texto fala de uma orfandade. O texto chama a nossa atenção para uma orfandade. E é nesse prisma que eu quero introduzir a nossa manhã. De que existe uma orfandade que não é causada por uma ausência paterna. Existe uma orfandade que ela é vivida não é porque o pai deixou de ser pai. Existe uma orfandade que ela é declarada pelos filhos. Existe uma orfandade que os filhos decidem viver. E o que é grave, porque se fala hoje de que a pior orfandade é aquela que o pai está vivo. E essa expressão, ela é verdadeira no inverso dessa colocação. De que não existe nada pior do que quando o filho declara a sua orfandade. Quando ele dá as costas para o seu pai. E dentro de um olhar humano, não poucas pessoas vivem essa orfandade declarada. Existem filhos que ele decidiu não falar mais com o pai. Ou pelo menos existem filhos que decidiu ser indiferente com o pai. E esse texto mostra exatamente uma orfandade inversa. Quando o filho decide chegar para o pai dizendo: pai, eu quero a minha herança. Abro parênteses. Existem duas correntes de pensamentos que eu respeito ambas. Uma diz que a declaração da herança do filho, ele estava dizendo: pai, o senhor está morto para mim. Porque a herança era algo que deveria ser repartido pós-morte. Uma segunda corrente diz: não. Era comum os filhos também pedirem, até porque que o texto, o pai não resiste ao pedido do filho. O fato é, de que quando esse filho pede a sua herança, ele declara que ele não quer saber do seu pai. O fato é que quando esse filho pede a sua herança, ele está declarando a sua orfandade. Para mim, o senhor já não é. Se ele está fazendo um direito legal, não estou entrando em questão. O fato é que no coração dele, o seu pai já não mais reinava. E essa declaração de orfandade leva esse menino a prejuízos enormes. Distância, desperdício. Tudo que esse menino tem vai se esvair, vai se escoar. Esse menino vai descer, vai descer, vai descer. Ele vai estar a um nível de porcos. Quando ele declara a sua orfandade, ele é engolido. Ele é engolido por um abismo. Mas de repente o texto ele não fala apenas de um filho. Ele fala
de 2 filhos, se o primeiro filho declara diretamente a sua orfandade, o segundo filho também vive uma orfandade. Mas esse segundo filho não vive uma orfandade direta, declarada. Esse segundo filho, ele vive uma orfandade, entre aspas, no passivo, no indireto, porque ele está dentro da casa, ele está diante da mesa, mas ele não se vê filho, ele se vê servo, ele se vê escravo. A relação que ele tem com o seu pai não é de pai. Ele ainda não entendeu a natureza da relação. Então você tem uma orfandade direta, se é assim que eu posso dizer, entre aspas, e você tem uma orfandade indireta, se assim eu posso dizer também, entre aspas. O fato é que ambos os filhos não têm a profunda consciência do que é ser filho e ter um pai. Mas diante de todas as consequências trágicas dessa orfandade declarada e vivida, eu quero destacar que a maior intenção do diabo, para que você viva uma orfandade com seu pai vivo, é exatamente o versículo 28, 29, se você está com a Bíblia aberta. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saído um pai estava com ele. Mas respondendo ele disse: Pai, eis que te sirvo. Olha a linguagem. Te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este meu irmão. É isso? Vindo o quê? Vindo o quê? O teu filho. Percebe? Preste atenção. O diabo quer que a gente viva uma orfandade aqui dentro. Não precisa sair do templo, porque a primeira orfandade, ela acontece fora de casa. A segunda orfandade, ela acontece dentro de casa. A intenção do diabo em nos levar a uma orfandade declarada. E você fala: mas meu Deus, como pode esse menino declarar essa orfandade? Esse pai não é perfeito. Esse pai não é excelente. Esse pai não é o melhor. Mas aqui está a raiz. Existe uma distorção no entendimento. É por isso que o campo de batalha é a nossa mente. E não são poucas pessoas que estão diante de uma igreja excelente, mas na cabeça dele há distorções, e essa igreja já não é mais a melhor, ela já não é mais a minha. Ele está diante de um líder, está diante de um departamento, está diante de uma congregação, que a melhor igreja é a outra. Os melhores eventos é o outro. Não, mas o pai é perfeito. Mas a distorção no entendimento faz com que esse menino vá embora. Há algum sentimento que reina no seu coração. O texto não explica, mas cabe às nossas imaginações, sei lá. O que levou esse menino a ir embora?
O que levou esse menino a declarar a orfandade? Mas eu quero que você pense comigo, de que a raiz da orfandade que o diabo quer que você viva, estou falando num prisma espiritual, é de que quando você vive uma orfandade, você não tem compromisso com seus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que Jesus não foi condenado por causa dos seus milagres? Você sabia que o que mais incomodou e incomodava os religiosos não era que Jesus ressuscitava mortos, a gente nunca ressuscitou ninguém. Não era que Jesus curava os cegos, a gente nunca curou o cego, não. O que mais apavorou os religiosos foi que Jesus chamou Deus de... Aí você fala, mas por que isso é tão ruim? Por que isso é tão apavorante para os religiosos? Jesus chamar Deus de Pai. Em algumas razões, entrarei nisso mais tarde, mas uma delas é que Jesus não disse que esse é o meu Pai. Jesus disse: esse é o nosso Pai. Você imagina os religiosos assentados numa mesa e aquela mulher flagrada no ato de adultério, e eles olhar para ela e dizer assim: ó, é a nossa irmã. Você consegue imaginar eles dizendo para o ladrão na cruz arrependido, dizendo: olha, é o nosso irmão. Você consegue imaginar eles dizendo para Zaqueu: uau, olha quem entrou na nossa família, um publicano, uau. Por que a relação de paternidade declarada de Jesus a Deus incomodava tanto? É porque quando você decide viver uma paternidade legítima com Deus, a tua relação com as pessoas é afetada radicalmente. A orfandade declarada aqui faz com que o mais velho olhe para o outro e diz: olha, este não é o meu irmão. Este é o teu filho, mas não é o meu irmão. Então é muito melhor eu ter uma relação com Deus de divino e humano. Porque uma relação de divino é muito centrado na liturgia, é muito centrado na formalidade. Agora, quando você tira o véu do divino e coloca do Pai, então já não é mais culto, é uma reunião de família. E aqui eu entro. O perigo de você estar vivendo uma orfandade silenciosa aqui dentro, quando você não olha para estes como seus verdadeiros irmãos. Esse discurso que a gente fala, aquele cara, aquela menina, aquele menino, esse discurso pejorativo, negativo, reprovável, que a gente vai olhando as imperfeições, a gente vai olhando os erros, e a gente vai dizer: esse cara eu não acredito, essa eu não acredito. É linguagem de irmão mais velho. É uma linguagem de alguém que está vivendo uma orfandade no seu entendimento. O que é mais transformador na vida de Jesus é que Hebreus vai escrever que Jesus não se envergonhava em nos chamar de irmãos. Chamar Pedro de irmão lá no Pentecoste é fácil. Mas e o Pedro?
afundando, e o Pedro emprestando os lábios para ele. Você percebe que o assunto de paternidade, ele é vital, porque tem tudo a ver com as nossas relações. E por que isso é tão importante? É muito simples. É porque quando Deus pensou em criar, Ele não pensou em uma igreja nesses termos que a religião nos propõe. Quando Deus decidiu criar, Ele não estava pensando em um conjunto de pessoas que se reuniria e iria formalmente tratando Ele como um divino, um Deus, que estaria adorando Ele liturgicamente. Não, não, não. Quando Deus cria, Ele não cria pensando nesses moldes. Quando Deus cria, o Adão, que era o rascunho do último Adão. Então assim, no eterno, você tem Pai, você tem Filho e você tem Espírito Santo. Então houve um tempo no eterno, antes da eternidade, porque a eternidade é criada. Então antes da eternidade, quando havia só o eterno, havia o Pai, havia o Filho e havia o Espírito. Aí o que é interessante é que o substantivo Pai no hebraico é masculino. O substantivo Filho no hebraico é masculino. Mas o ruach, o termo espírito, traz um peso feminino. Então a ideia é de que lá no eterno você tem o Pai, você tem o Espírito, você tem o Filho e você tem o Espírito. Que no papel da Trindade, na nossa linguagem relacional com Ele, o Espírito representa o papel materno. E isso é tão interessante, que um dos princípios de interpretação é que todas as vezes que aparece um nome, pela primeira vez na Bíblia, ali você tem a conotação da sua essência. Por exemplo, a primeira vez que o diabo aparece na Bíblia, ele aparece no corpo de uma serpente enganando. Então ele é enganador. A primeira vez que aparece a expressão Espírito de Deus, aparece em Gênesis 1 e 2. O texto fala que o Espírito, ele pairava. A palavra pairar ali é a ideia de chocar. Assim como a ave choca os seus ovos, a ideia é de que o Espírito estava chocando o papel materno. Quem que gerou Jesus no ventre de Maria? O Espírito, ele vai gerar. Quem que vai nos gerar no novo nascimento? O Espírito. Então você preste atenção de que a ideia pedagógica é de que no eterno você tem o Pai, você tem o Filho e você tem alguém que representa a maternidade. Então no eterno você tem uma família. Mas nessa família o Filho, ele é unigênito. Essa família só tem um filho. E esse Deus é amor. E esse Deus é amor. E esse Deus é amor. E esse Deus que é tanto amor, decide elaborar um plano. E qual é o plano do eterno? O plano do eterno é de que na história, Ele enviaria o seu Filho unigênito.
Ele enviaria o seu Filho unigênito, mas quando ele subisse para o céu, ele nunca mais seria Filho unigênito. Ele voltaria para o céu sendo o primogênito, porque agora no eterno já não é mais o Pai, já não é mais o Espírito, e o Filho unigênito no eterno é o Pai, é o Espírito, é Cristo, é você, é a família de Blue, é o Mad Blue, são os filhos de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Então Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 29, de que a predestinação em Cristo contemplava de que ele seria agora o primogênito de muitos irmãos. Então eu vou te falar uma coisa: o Evangelho não está falando de rito e nem de liturgias formalísticas e religiosas. O Evangelho vem falar o seguinte: o Deus que é eterno, que não precisava de nada e de ninguém, decidiu ampliar a sua família. E você está nela. E você está nela. Aí Jesus vem dizer assim: olha, aquele que honra o Filho, honra o Pai. Então eu vou te dizer uma coisa. Olha como é que muda as nossas perspectivas de vida. Se você não honrar o seu irmão, que é filho, você não está honrando a Deus. Então você consegue entender por que o diabo quer que nós vivamos uma orfandade silenciosa? Porque na verdade ele quer comprometer a relação dessa família. Ele quer comprometer a maneira com que você enxerga as pessoas à sua volta. Ele quer comprometer a maneira com que você trata as fraquezas das pessoas à sua volta. Ele quer que você entenda que cristianismo é você vir à igreja, ouvir, ofertar, dizimar e voltar para a sua vida. Não. Alegrei-me quando me disseram, já não é mais geografia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, você não pode entender de que o texto está falando para nós que só o fato de você entrar dentro desse templo você tem que se alegrar. Não. Porque agora o Deus eterno habita, não é em templo construído por mãos humanas. Esse Deus agora habita nos seus irmãos. Então você sabe qual é a alegria? A alegria é que você vai rever Deus na vida dos seus irmãos. A pregação não pode ser boa. O louvor pode até desafinar. Mas o fato de você ter encontrado a sua família, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, negue toda e qualquer orfandade. Se existem pessoas no seu círculo de amizade que você não engole, que você não tem paz no olhar para ele ou para ela, te apresse. Não dorme com esses sentimentos.
Não venha a reuniões, não vai ao encontro na sua semana, no seu encontro de jovens, e fica em grupos fechados. Você precisa entender de que todos nós somos uma família. E o diabo quer estragar isso. Existe algum sinal? Existe algum sinal dessa orfandade gritando na sua agenda? Você ainda tem profunda dificuldade de enxergar pessoas como sendo irmãos da sua própria família? Você ainda tem dificuldade de olhar para a igreja e dizer: gente, é minha família. Eu não vou falar mal da minha família, eu vou abraçar a minha família. É verdade que, olha, lá em casa eu tenho 2 filhos. Em vez em quando, ainda bem que tem tela, porque o pau quebra entre os 2. Nunca quebrou o pau lá na sua casa, não? Nunca, não? Aí você imagina uma família, tem esse monte de gente junto. Mas é família. É os meus irmãos. É os meus irmãos. A primeira palavra que eu vos falo é: não negocie com a orfandade. Não negocie com a orfandade. Eu não estou falando de lá para cá, eu estou falando daqui para lá. Não negocie a orfandade, porque quando você negocia com a orfandade, você perde, você desperdiça. Não é que você não recebe, você recebe. Você recebe ministrações, você recebe bênçãos, mas elas se esvão, elas se escoam. Não negocie com a orfandade, porque quando você negocia com a orfandade, você está ao redor da mesa, você está diante de banquetes, mas você pensa: não, isso aqui não é para mim, isso aqui deve ser para os pastores, isso aqui deve ser para o pastor Jessé, mas a Sheila, não, isso aqui é só para pregador, não, isso aqui não, Deus, quem sou eu? Não, isso aqui não é para mim. Não, quando você negocia com a orfandade, você não experimenta, você não acessa o que Deus já liberou para você. Diga aí para quem está ao seu lado: você não está usando. Diga, você não está usando tudo que você já recebeu. Você não está usando. Não negocie com a orfandade, porque o Pai teve prazer em te entregar uma grande herança. O diabo está querendo te convencer ao contrário, mas há poder no sangue de Jesus. Nós não vamos negociar com a orfandade, nós vamos sentar à mesa, nós vamos experimentar toda a herança do nosso Pai, que recebe esta palavra. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Por que eu não vou negociar com a orfandade? Porque Jesus me ensina o que é você viver uma vida pautada por uma paternidade. Jesus me ensina o que é você viver a vida como filho de Deus. Então preste atenção. Quando Deus criou Adão como um rascunho, Ele criou Adão para iniciar um plano de sua família.
Quando Cristo foi enviado para nos mostrar de como é que vive um filho de Deus. Como é que vive alguém que conhece o Pai. Então o modelo de Jesus não é um modelo estranho e exclusivo, não. O modelo de Jesus é: aqueles que vivem a paternidade, segue-me. Aí eu encontro esses dois textos que nós lemos. A primeira vez que você encontra Jesus falando nos evangelhos é em Lucas capítulo 2. A única referência em que ele vai falar na sua infância é nesse texto que nós lemos. E a primeira vez que Jesus aparece falando no texto bíblico, ele aparece falando: gente, é o seguinte, eu tenho um pai. A primeira vez, Jesus aparece chamando Deus de Pai. A última vez que você vê Jesus falando, antes da sua morte, você escuta Jesus chamando Deus de quê? No começo e no fim, Jesus está gritando, dizendo: eu tenho um Pai, e eu vou viver a minha vida pautado nessa paternidade. Agora preste atenção, e aqui é o caminho para nós encerrarmos. Quando Jesus declara: meu Pai, eu vim cuidar dos negócios do meu Pai, você precisa entender isso em nome de Jesus. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Paulo vai dizer 5,16 de 2 Coríntios, de que de agora em diante a gente não conhece ninguém segundo a carne. Você não pode mais interpretar a vida segundo os critérios naturais. Você não pode olhar para a vida a partir de deduções e conclusões terrenos. E aqui está uma das raízes do nosso entendimento para viver essa paternidade. Porque quando você olha no texto, Maria chega dizendo assim: olha, eu e o teu pai, falando de José, estamos te procurando. E aqui Jesus, 12 anos, falou: Senhor, você não sabia de que eu convinha estar tratando dos negócios do meu pai. Na minha mente o cenário é esse. Claro que Jesus talvez não tenha feito isso, mas é como assim, ó: eu vim cuidar dos negócios do meu pai. Mas ele não era filho do carpinteiro? Não. E aqui está a raiz do nosso entendimento que pode salvar a sua vida. O nosso problema é que nós estamos interpretando a existência segundo os padrões naturais. Se eu perguntar em primeiro momento quem é o seu pai, primariamente você vai responder o nome do seu pai fisiológico. Mas eu quero te dizer uma coisa: as escrituras se esforçam para nos ensinar que você deve viver a vida a partir do entendimento que o seu primeiro pai não é o seu biológico. O seu primeiro pai não é o filho Esmirno, não é o Sinfronésio, não é o Zebedeu. Mas pastor, tá lá, DNA, eu pareço, diz que eu sou a cara do meu pai. Você não pode mais enxergar a vida com os padrões naturais. Olha o que o texto diz. Porque os filhos são herança.
Herança. Herança. De quem? Então olha para mim, olha, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui. Diga comigo, herança. Pode ficar mais forte. Herança não é salário. É isso que nós pais precisamos entender. Porque quando os filhos nascem, a gente fala o seguinte: olha, você é o meu filho. Depois você fala, você é filho de Deus. Então eu vou te dizer uma coisa: salário é o que você recebe por aquilo que você fez. É mérito, é direito. Herança não. O que você faz para receber herança? O que você faz para receber herança? Nada. Porque herança não tem a ver com seus esforços. Herança tem a ver com alguém que deixou algo para você. Então, se você encontrar a Alessa Kelly e o Alejandro Caleb em qualquer lugar do nosso culto, a Alessa vai fazer aniversário semana que vem. Então, se você quiser encontrar com ela com um presente, nenhum problema. Você pergunta para a Alessa: Alessa, quem é o seu pai? E ela vai te responder: o meu primeiro pai é Deus. Então eu vou te dizer uma coisa: o seu primeiro pai não é aquele homem que você conheceu. O seu primeiro pai não é aquele cara que chegou aos seus ouvidos que a gravidez foi indesejada. O seu primeiro pai não é aquele cara que te abandonou. Não. O seu primeiro pai não é aquele cara que nunca sentou com você para te ouvir, para te dar direção, para te afagar. Não, se você vive uma orfandade, porque você olha para a história da sua família e você fala: cadê o meu pai? Eu não vi, então eu cresci com o pai órfão. Você não tem entendido a maior notícia do Evangelho. O Evangelho veio dizer: o teu primeiro pai não é aquele cara que coabitou com a sua mãe. Aquele cara foi o instrumento histórico para te trazer a essa existência. Mas antes de ele te gerar, eu te gerei dentro de mim. Este é o teu pai. Este é o teu pai primário. Ei, aleluia. O diabo já tem soprado em muitas histórias dizendo: tá vendo? O fulano, ele é o que é porque a família dele, todo mundo é cristão. Olha, aquele lá, ele é pastor porque a família dele é uma família de pastores. Mas olha para você, o seu pai nunca entrou na igreja. O seu pai é alguém tão distante, é alguém que não tem nem envolvimento com o reino. Como pode você sonhar? Diga: Satanás, eu sei quem é o meu primeiro pai. E quando Jesus disse o meu pai, ele está falando de duas coisas. A primeira coisa, ele está falando de origem. Quando Jesus fala o meu pai, ele está dizendo: eu vim
dele, eu vim das suas entranhas, eu fui gerado no seu seio. Eu venho nesta manhã para ministrar no teu entendimento. Você veio do seio do seu Pai que está no céu. O salmista vai dizer: eu ainda era informe no ventre da minha mãe, e Deus já me moldava como um tecelão. Ele me tecia, dizendo: nessa madre está o meu filho, está a minha herança, o meu DNA está nele, o meu DNA está nela. O mundo receberá mais um filho meu, a minha família está crescendo. Por quê? Que nós olhamos para uma vida de milagres e elas parecem tão distantes? Por que nós olhamos para uma vida de intimidade e ela parece assim tão utópica? É porque o nosso entendimento ainda não foi renovado segundo a mente de Cristo. Tem um texto na Bíblia que todas as vezes que a gente lê ele, é para a gente sair pulando assim, igual um. Gente, dá uma olhada para o que Jesus fez. Dá uma olhada para o que Jesus fez. Jesus vai tocar gente, Jesus vai transformar pessoas, Jesus vai fazer tudo o que você sabe que ele já fez. Aí chega uma hora e ele fala assim: gente, é o seguinte, ó. Não tem isso que eu fiz? Pois é. Quando você se juntar a mim como filho do meu Pai, o que eu fiz, se você acha que é grande, se você acha que é poderoso, experimente. Porque quando você crê em mim, como diz as Escrituras, você não vai apenas fazer o que eu fiz, você vai fazer obras maiores. Olha, meu Deus. Por quê? Porque você, filho, eu vim apenas abrir caminhos, eu só vim abrir caminhos. Porque o DNA do Pai está em nós. O DNA do Pai está em nós. O que nos falta é entender isso e viver isso intensamente. Eu sou filho, então o que eu faço é o que eu vi o meu Pai fazer. Tudo o que eu faço é porque eu vi o meu Pai fazer. Então eu vou te dizer uma coisa: você está debaixo da autoridade para fazer tudo o que você viu Jesus fazer. Nós podemos viver isso, porque nós somos filhos do mesmo Pai e estamos na mesma virtude. Termino. Jesus vivendo como filho, ele está dizendo: a minha vida é direcionada pelo meu Pai. Quando você vive uma paternidade com Deus legitimamente, você está debaixo de uma direção. Jesus não errava atalhos, Jesus não errava caminhos. Jesus não estava no norte quando deveria estar no sul, ele não estava no sul quando deveria estar no leste, não. Jesus, Pai, um dia o Pai comunicou para ele: você precisa mudar, você precisa recalcular sua rota. Recalcule a sua rota. Eu quero que você passe em Samaria.
Um filho que vive a legitimidade dessa paternidade em Deus, ele está debaixo de direção. Ele está debaixo de direção. Mas não apenas de direção. E aqui eu termino. Quem vive legitimamente essa paternidade com Deus está debaixo de segurança. Diga comigo: direção e segurança. Vem comigo no texto de João 10. Direção, o que fazer, como fazer, aonde ir, quando ir, como ir. Direção, o Pai te iluminará, o Pai dirá o roteiro. Mas não é apenas uma direção, é uma segurança. João capítulo 10. Versículo 27. Principalmente o 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Você sabe o que é nunca no grego? Vou te falar. Nunca no grego quer dizer nunca. Olha a continuação. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você sabe o que significa ninguém no grego? Ninguém. Versículo 29. O meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Nada e ninguém e nunca é capaz de te sacar das mãos do teu Pai. Ei, quantas vezes tentaram matar Jesus, mas não conseguiram, porque Jesus estava coberto com as mãos do seu Pai. A sua relação de paternidade com Deus te leva a uma consciência de segurança. O teu futuro está assegurado em Deus. O teu amanhã está guardado nas mãos do teu Pai. Não há dúvidas, não há incertezas. Aconteça o que acontecer, o meu Pai, eu estou seguro nas mãos do meu Pai. Amém? Estejamos em pé. Ei! Viver legitimamente como filhos, dizer não à orfandade, te leva a você viver uma perspectiva de vida profunda. Mas eu termino dizendo que, como filhos, você está proibido de viver para tratar dos teus negócios. Como filhos, você está proibido de viver a existência para tratar dos teus negócios. Aliás,
A declaração da orfandade do pródigo foi exatamente porque ele quis viver a vida tratando dos seus negócios. Jesus disse: Ele é o meu Pai, e cada respirar e batida do meu coração é exatamente para eu cuidar dos negócios dele. A comida que eu tenho para comer, disse Jesus, é fazer a vontade do meu Pai. E qual é o negócio do Pai? Qual é o negócio do Pai? É simples. O negócio do Pai é ampliar a família. O negócio do Pai é ampliar a família. Esse deve ser o teu negócio. Gente, pessoas. O teu negócio é tocar gente. O teu negócio é ampliar a família de Deus. Jesus vai dizer o seguinte: os que o Senhor me deste, eu peguei. É como se estava tudo preparado. Jesus foi andando. Ele escolhe Pedro, ele escolhe Tiago, ele escolhe João. É porque o Pai já tinha dado para ele. Eu peguei todos que o Senhor me deu. Há uma geração que Deus está entregando para você. Uma geração, pessoas que Deus está entregando a você, para você tocá-las, para você transformá-las, para você imprimir nelas o que você está vendo no Pai. Esse é o teu negócio. Sabe por que nós estamos ansiosos demais? Porque nós estamos embriagados com os nossos negócios. Sabe por quê? Que nós estamos exaustos demais? Porque nós estamos imersos nos nossos negócios. E Deus não tem graça para os teus negócios. Deus tem graça para os negócios dele. A unção que ele liberou, a graça que ele liberou, é para você cuidar dos negócios dele. E lá na cruz Jesus vai dizer: Pai, eu me lembro, Pai, da primeira vez que eu confessei que eu havia nascido para cuidar dos teus negócios. E aqui, Pai, eu estou entregando nas tuas mãos o meu espírito, porque eu cuidei de todos os teus negócios. Eu não deixei nada, eu cumpri tudo. E o Pai recebe, como assim, ó, mão falando de acolher. O Pai acolhe o filho, ele acolhe o filho. Judas entregou Jesus, Pilatos entregou para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, entrega para Caifás, Caifás devolve para Pilatos. Parece que Jesus estava uma bola de ping-pong. Mentira. Quando ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o controle era na mão do Pai. É disso que você precisa. Chegará um dia que você vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego. O negócio que nós fechamos está fechado, está cumprido, está cumprido, está cumprido, está cumprido, está cumprido. Quero terminar essa manhã convidando a você a orar comigo, para você viver essa profunda consciência de filho, resistir toda e qualquer declaração de orfandade e renovar a sua aliança em cuidar dos negócios do teu Pai.
Não case com ninguém que não tem compromisso com os negócios do Pai. Não perca tempo com nada que não seja os negócios do seu Pai. A tua vida é para ser derramada pelos negócios do teu Pai. Há um livro dizendo: morrer de tanto viver. Eu quero morrer de uma vida derramada na direção dos negócios do meu Pai. É o teu Pai. É o teu Pai. É por isso que você deve perdoar o seu pai biológico de qualquer coisa. É por isso que a Bíblia diz assim: honra o teu pai. Honra o teu pai, porque ele foi o instrumento histórico para você viver a maior experiência com a sua paternidade celestial. Os maiores males que o seu pai biológico possa fazer não será superior à bondade e à graça que o seu Pai Celestial tem para derramar no teu coração e vida. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. E eu quero que a gente ore em círculo. Vamos orar em círculo. A gente é irmãos, não é? A gente não é família, não é? Faça aí pequenos grupos. Pequenos grupos aí onde que você estiver, aí nos bancos. Faça pequenos grupos. Pequenos grupos. Pequenos grupos. Aleluia, 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 aleluia. A primeira parte da oração eu quero que você dedique, dizendo ao seu coração que você não viverá uma orfandade aqui dentro. Você não viverá uma orfandade na igreja. Você não viverá um estilo de vida de órfão. Você vai negar isso. Você vai negar isso. Você vai dizer ao seu coração: não se adapta, não se adeque, não negocie com uma vida de orfandade. Você vai viver a sua natureza de filho. E como natureza de filho, você vai viver exatamente o que o Pai te deu para viver. Você vai viver os negócios do Pai. Você vai imprimir a imagem do Pai no teu coração, para que os outros conheçam o Pai que você conhece. Vamos orar em primeiro lugar, orando para que o espírito de orfandade não adentre em nós. Vamos orar para que o espírito de orfandade não adentre em nós. O espírito de orfandade não adentre em nós. Vamos orar para que seja expulso toda a mentalidade de órfão, toda mentalidade de órfão, toda mentalidade de orfandade. Nós vamos repreender em nome de Jesus essa mentalidade de escravo, essa mentalidade que você tem de fazer que Deus está aqui pelo teu serviço. Não, nós vamos repreender essa mentalidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoas que insistem em conflitarem entre nós, pessoas que não vivem como irmãos, vivem como inimigos, é espírito de orfandade. Pessoas que não têm compromisso com a família, com seus irmãos, com a igreja, é espírito de orfandade. Vamos repreender isso dentro de a gente. Vamos repreender isso do nosso meio, em nome de Jesus. Clame, 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 clame. Clame agora onde que você estiver. Clame em nome de Jesus, na autoridade de Deus. Diga que você resiste todo espírito de orfandade. Diga que você resiste toda mentalidade de orfandade. Em nome de Jesus, ore, ore, eleve a sua voz em oração. Eleve a sua voz em oração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
poder. Nós repreendemos todo esse espírito de orfandade, toda mentalidade de orfandade, toda mentalidade de escravo. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Você tem irmãos, você tem irmãos. Não é o teu inimigo, é o teu irmão, é a tua família. A segunda oração, e essa eu quero que você ore fervorosamente ainda mais. Você vai fazer uma oração apaixonada. Você vai fazer uma oração fervorosa. Você vai fazer uma oração do fundo da sua alma. E esta oração você vai dizer: Pai, eu quero viver a vida do meu irmão Jesus. Eu quero viver esta filiação como Jesus viveu. Eu quero ter essa conexão. Eu quero ter esta sensibilidade da tua vontade. Eu quero viver esta autoridade. Tudo que Jesus fazia, Ele fazia porque o Senhor mandava Ele fazer. Eu quero ter esta sensibilidade de filho. Eu quero que o Senhor me toma como o Senhor tomou o teu filho Jesus. Eu quero que o Senhor faça na minha vida como o Senhor fez na vida de Jesus. Você tem coragem de orar isso? Você tem coragem de orar por isso? Você tem coragem de dizer: Pai, eu não aceito menos do que Jesus? Você tem coragem de dizer: eu não aceito menos do que Cristo? Eu não aceito ser um filho menos do que Jesus? Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero a autoridade de Jesus, eu quero a unção de Jesus, eu quero a compaixão de Jesus, eu quero a autoridade de Jesus, eu quero o amor de Jesus. Ai, sou vivamburi fanza, cai plamburi da cal evanciar. Clame o Pai, clame o Pai, clame o Pai, clame o Pai, clame o Pai. Clame o Pai, pede o Pai. Diga o que você quer. Diga onde que você quer chegar como filho. Diga que você não abre mão. Você não abre mão. Pede, pede, pede. Clama, 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 clama. Filhos, 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 filhos amados. Filhos amados, filhos amados. A minha alma se compraz, a minha alma se compraz. A minha alma se compraz, a minha alma se compraz. Vai clamando, você não pode parar. Vai clamando. O louvor estará adorando. Eu não quero que você cante, eu quero que você ore. Eu quero que você ore, eu quero que você ore. Você precisa dessa consciência. Você precisa viver essa experiência. Você precisa viver esse espírito de filho. Você precisa experimentar. Você precisa abraçar o negócio. Você precisa ser cheio do Pai. Você precisa ser cheio do Pai. O diabo vai te dar pedra. O diabo vai mandar você pular. Mas você sabe quem é o seu Pai. Vai clamando. Vai clamando, vai clamando, vai clamando. Vai clamando. Lançamos nossas coroas diante do teu nome. Não é para alguns, é para todos. É para todos. É para todos, é para todos. Viva a dimensão de filho, viva. E junto com os anjos, diga para o seu Pai o que você quer viver nele. Diga o que você quer viver dele, diga para ele. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti. Não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te Eu quero terminar fazendo uma última oração. Você que ao longo dessa conferência, ao longo desses últimos dias, semanas, você tem sido tomado assim por uma inconformidade. Você tem sido tomado assim por uma insatisfação com o seu nível diante de Deus. Você tem ouvido de que há algo muito maior, mas que você ainda não apalpou isso, você ainda não viveu isso. Eu quero orar por você especialmente. Você que você não quer, você está decidido a não viver com as águas nos tornozelos. Você está decidido de não se conformar em lendo biografias extraordinárias de homens do passado e do presente. É você que quer viver isso. Você quer viver o que este Pai tem preparado para fazer através de você como filho. Isso fala de você experimentar algo que você nunca experimentou. Isso fala de você ver o que você ainda não viu, de você apalpar o que você ainda não apalpou. Talvez nessa manhã você fala: pastor, eu quero tanto me mover nos dons espirituais. Pastor, eu quero tanto ser movido no falar em línguas. Eu ainda não tenho isso, vem para cá. Nós queremos orar para que o mesmo Espírito que moveu Jesus, o mesmo Espírito que moveu Jesus como Filho de Deus, esse Espírito te moverá. Esse Espírito te moverá. O Espírito não virá, ele já está. Aleluia. 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 Nós vamos preparar o ambiente para a próxima geração, sim. A melhor geração de pastores sairá do nosso meio, sim. Os maiores líderes apaixonados pelo reino sairá de nós, sim. Você que se move no Espírito em línguas, e há tempo você não é renovado, em nome de Jesus, recebe o toque de Deus agora onde que você está.
Recebe o Espírito revolvendo o teu interior. Aleluia. Você que não se move em nome de Jesus, receba agora, recebe agora. Recebe agora o dom do Espírito Santo. Recebe agora em nome de Jesus. Eu vos profetizo na autoridade de Jesus. Línguas como que de fogo venha sobre ti agora. Venha sobre ti agora. Venha sobre ti agora. Línguas como de fogo venha sobre ti agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mesmo Espírito que moveu o Pentecoste é o Espírito que está dentro de você. O Espírito coloca línguas no teu entendimento agora. O Espírito coloca línguas no teu entendimento agora. Seja movido pelo Espírito de Deus agora.